São Paulo. Meus pais, Domingos Martins, Esmeralda Cardoso Martins, moravam no bairro do Pari. E eu nasci na maternidade de São Paulo, em São Paulo. Sempre morei em São Paulo, nunca saí daqui. Estudei no Colégio Santo Antônio do Pari, que era um colégio de franciscanos, durante o meu primário e ginásio, e no Colégio do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, lá na Praça Clóvis, que não existe mais hoje. Hoje é o Poupa Tempo. Eu fiz o meu colegial. Fiz um ano de cursinho, no curso objetivo, e eu agradeço muito ter chegado a essa faculdade aos meus pais. Meus pais fizeram de tudo para nós chegarmos a uma faculdade, tanto eu como um irmão que é engenheiro. Eu optei, é interessante, porque, no princípio, eu estava no ginásio e eu pensava fazer em diplomacia. Eu achei interessante a carreira de um diplomata ali. Comecei a estudar língua, geografia, uma série de coisas, mas depois eu percebi que eu precisaria ter um outro enfoque para cursar diplomacia. Era uma coisa um pouco mais difícil, devido às condições familiares. E praticamente junto, no mesmo mês que eu desisti, eu fui fazer uma visita à Santa Casa, onde eu assisti uma cirurgia. E eu fiquei apaixonado pela cirurgia. Eu fiquei apaixonado e decidi ser um cirurgião. Eu envidei todos os meus esforços para entrar numa faculdade. Essa faculdade teria que ser pública. Eu disputava a USP e a Escola Paulista de Medicina, porque eu também precisava ficar em São Paulo, pelas condições familiares. E eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1967. Nunca fiquei tão alegre, foi uma das maiores alegrias de minha vida. A entrada aqui, fui muito bem recebido, como todos são, fui submetido ao trote, nadei na piscina da escola daquela época, que era um barril da CMTC, cheio de água, onde eles colocavam os calouros, e interagi com todos, fiz muitas amizades. Foi uma época incrível da minha vida. No baile de calouros, eu já conhecia uma moça que tinha visto um ano antes passar na Santa Casa e na Escola Paulista de Medicina, chamada Dulce, e que no baile de calouros comecei a conversar com ela, etc. Ela era um ano na minha frente, ela estava no segundo ano, e nós namoramos há exatamente 51 anos. Então, e ela convive diariamente comigo aqui na escola, porque ela é professora associada da disciplina de cirurgia plástica hoje, né? Durante o curso médico, eu frequentei muito a atlética, joguei voleibol pela escola, e competia, às vezes, pela minha turma, pelos meus colegas de classe, e frequentava muito a atlética, mas não só a atlética, né? A gente estava vivendo um momento especial na vida brasileira. Eu entrei em 67, em 68 nós tivemos a primeira greve aqui, uma greve de vários meses, em que todos os alunos ficaram acampados na porta do Hospital São Paulo, do sentido de buscar a federalização do Hospital São Paulo, devido às condições econômicas que já naquela época existiam. Eu fui monitor de anatomia, eu fiz, nessa época de greve, onde não havia atividade, nós íamos para os cursos à noite que existiam aqui na Escola Paulista de Medicina e lá na Faculdade de Medicina da USP. Eram cursos extracurriculares que nós aproveitávamos
no período de greve. Essa greve não resultou em nada praticamente, além da reprovação de 20 colegas meus. Continuamos a nossa atividade aqui. Eu fiquei como monitor em 68, 69 da anatomia. Aí já comecei a me interessar por ajudar as cirurgias, que era a minha meta. Minha meta era ser cirurgião. Eu auxiliei o professor Mário Denner, que era um cirurgião geral, livre-docente, conhecido por todos, porque ele foi presidente, inclusive, do Palmeiras, ajudava seu serviço na época de greve. Posteriormente, ingressei no grupo da cirurgia do tórax, que era chefiado pelo professor Costabile Galuti. Aí nós íamos nos ambulatórios, assistir às consultas, assistíamos às cirurgias quando podíamos, e isso foi dando muito aprendizado para um aluno da medicina. Eu prestei exame, um concurso para a Clínica Infantil do Ipiranga, como para obstetrícia. Lá eu conheci uma médica chamada Ilva Venturelli, que me ensinou muito a partos, cesáreas, enfim, tudo que a obstetrícia ensina. E mais tarde me encaminhou também para a maternidade Matarazzo. Em 1971, eu fui para a maternidade Matarazzo, comecei a frequentar à noite, fora da escola, né? Tanto a maternidade como o PS do Hospital Matarazzo, onde trabalhava o professor José Carlos Del Grande, professor Arnaldo Fasoli, e posteriormente também ia assistir cirurgias do professor Boris Baroni, do professor Viana, no Hospital São Luís. Sempre buscando o aprendizado na área cirúrgica, nas folgas ou nos intervalos que nós tínhamos aqui na Escola Paulista, né? Eu pretendia, na época, desde o primeiro ano, eu estava gostando muito de cirurgia cardíaca, porque em 1967 foi feito o primeiro transplante de coração aqui no Brasil e eu era interessado, eu achei muito bonito aquilo. Mas em 1971, aqui no nosso Centro Cirúrgico do Hospital São Paulo, sempre que nós íamos assistir às cirurgias, e eu vi o professor José Pinos operar uma criancinha recém-nascida. E eu fiquei apaixonado por aquele tipo de cirurgia. E eu decidi que eu iria ser um cirurgião pediátrico. Foi nessa época. Todas as nossas folgas, nós vivíamos aqui na escola, o ambiente ele permitia que nós frequentássemos ambulatórios, permitia que nós frequentássemos cirurgia, entrássemos no centro cirúrgico, e sempre que nós podíamos e tínhamos tempo vago, era o que nós fazíamos, né? Eu me formei em 72 e nesse mesmo ano eu casei com a professora Dulce em 27 de dezembro de 1972. Hoje eu tenho 3 filhos, 2 netos, com um terceiro neto a caminho, e a família para mim é extremamente importante. Bom, eu fiz residência, eu prestei concurso em vários hospitais, eu já tinha, antes de me casar, já tinha passado na cruzada pró-infância para residência em cirurgia pediátrica, passado no Hospital do Câncer, passado nos hospitais do servidor público, estadual e municipal, e passei no Hospital São Paulo também, na Escola Paulista, e eu optei pela Escola Paulista de Medicina. Então, eu fiz residência em cirurgia geral, de 1973, 1974, e teria que fazer um ano a mais, de 75, de residência. Problemas, cortaram a bolsa do residente. Então, nós fizemos residência naquela época, mas tínhamos um dia em que nós poderíamos trabalhar fora para adquirir o necessário numerário para o sustento e continuar nosso aprendizado. E foi assim que eu fiz.
Eu dava plantões praticamente um dia sim, um dia não, de cobertura da cirurgia pediátrica. E em 1973 foi fundada a disciplina de cirurgia pediátrica aqui da Escola Paulista de Medicina, e o fundador foi o professor José Pinos, e foi com quem foi o nosso principal orientador científico, o nosso guia dentro da cirurgia pediátrica. Em 1975, então, nós continuamos fazendo esse trabalho de um dia sim, um dia não, aqui na escola, de plantão e atendimento, né? Em 1976, eu prestei exame na Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e fui aprovado no primeiro exame já, porque era muito difícil se passar para título de especialista, e eu fui aprovado. O professor Pinos me convidou em 76 para ficar como um assistente voluntário da disciplina de cirurgia pediátrica, atendendo na Escola Paulista e no Hospital São Paulo. Em 1976, ele me aconselhou, ele e o professor Jesus Panchacon, me aconselharam o seguinte: olha, não basta você fazer só a cirurgia pediátrica, é bom você pegar uma especialidade dentro da cirurgia pediátrica. Aqui, por exemplo, um faz oncologia, um faz esôfago, um faz cirurgia pediátrica geral, e nós não temos ninguém que faça coloproctologia cirúrgica pediátrica. Você não quer fazer? Você não quer tomar conta desses casos? Para explicar mais o que é isso, são crianças que nascem com anomalias anorretais, com malformações anorretais, com megacólon congênito, que tem malformações na região genital e devidas aos problemas coloproctológicos, né? E são cirurgias extremamente complexas. Era uma subespecialidade e não tinha ninguém fazendo. Eu aceitei prontamente, agradeci o convite e comecei a fazer os protocolos das diferentes anomalias aqui. Eu já era concursado, já era um especialista, né? E continuei como assistente voluntário aqui. Foi sob a inspiração do professor Pinos e do professor Jesus Panchacon que eu comecei a fazer essa especialidade. E eu comecei a fazer também a pós-graduação na gastroenterologia cirúrgica, que foi a primeira pós-graduação do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina. Não existia pós-graduação em cirurgia pediátrica. Nessa época, em 77, eu tive a oportunidade de visitar na Inglaterra, em Londres, no Hospital The St. Children, o serviço de cirurgia pediátrica de lá, que era comandado pelo professor Howard Nixon, onde eu vi manometria no retal, vi uma série de biópsias para diagnóstico dessas doenças tipo megacólon congênito e incontinência, e vi as cirurgias e trouxe esses tipos de exame, comecei a fazer a manometria no retal na Escola Paulista de Medicina. São exames importantes que permitem a gente avaliar como se portam esses diferentes pacientes portadores dessas afecções. Eu fui também para a França com o professor Pierre Aran, no Necker, no Hospital Necker, para aprender esses tipos de exame. Todos são vivências curtas, ficava 15 dias num serviço, 15 dias no outro, aproveitando o período de férias, né? Em 1978, eu fui contratado como professor assistente da disciplina de cirurgia pediátrica. E em 1979 eu defendi o mestrado que foi orientado pelo professor Dr. Chibli Michel Haddad. Eu fiz um estudo
Diferente da coloproctologia, estava se pensando em fazer cirurgia de Warren aqui na escola e precisava um estudo anatômico da região da veia esplênica para verificar qual a melhor abordagem nas derivações espleno-renais. Eu trabalhei com esse material, fiz um estudo anatômico e defendi o meu mestrado. Eu continuei o curso de pós-graduação e fiz o doutorado em 1986. Aí, sob a orientação do professor José Pino, já na área de coloproctologia, eu fiz um estudo do bulbo retal, do músculo bulbo retal, aplicado às cirurgias de correção de anomalias anorretais e de megacólon congênito. Foi o que nós realizamos. Com esse estudo, eu recebi 2 prêmios. O prêmio Jairo Ramos, aqui da escola, de trabalho com uso científico de uso cirúrgico, e o prêmio de pesquisa maior da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica, que era o prêmio Virgílio Carvalho Pinto. Do ponto de vista de... Eu trouxe a manometria e nós começamos a desenvolver, em 1986, nós criamos um laboratório de manometria no retal aqui na escola, com a ajuda do professor Dr. Egídio Nogueira. Ele nos deu a sala, eu consegui um financiamento da FINEP e nós conseguimos montar, então, um laboratório para exame dessas crianças que virou uma referência em todo o país. Vinham crianças de todas as partes, porque era o único lugar que fazia esse tipo de exame. Ele nos deu, aí a gente começa a ter as recordações, ele nos deu uma sala que era embaixo, lá no porão, no andar térreo do hospital, onde se atendia do lado os pacientes ortopédicos, né? Era uma sala boa e que nós conseguimos fazer nossos exames e atender, assim, as crianças portadoras dessas anomalias. E aí começou esse laboratório de manometria e começou também um setor especializado dentro da disciplina de cirurgia pediátrica, que era o setor de coloproctologia cirúrgica pediátrica. Em 1993, eu defendi a minha livre docência aqui na Escola Paulista de Medicina. Usei todos os pacientes que eu operei, que nasceram com malformações anorretais, e realizei uma técnica nova, que era a anorretoplastia sagital posterior, que foi descrita pelo professor Alberto Penha, que era um professor do Schneider Jewish Hospital Center, lá em Nova York. Posteriormente, eu ganhei até um curso, uma bolsa do professor Penha, e eu fui para Nova York para fazer um curso com ele, em 94, em 95, para aprender melhor as operações em anomalias anorretais e nas cloacas, que são um defeito muito difícil de ser operados em meninas. Né? Em 1996, o professor Pino se aposentou da disciplina. E eu fui eleito chefe, né, substituindo do professor Pinos, mas nunca deixei de ter o contato pessoal e até familiar com a família Pinos. Houve um concurso em 97, mas não houve indicação de professor nesse primeiro concurso, de professor titular. Após esse concurso, eu fui reeleito chefe da disciplina no lugar do professor Pino. Fiquei 3 mandatos intercalados com o professor Jacques Pinos na chefia da disciplina. Né? A escola estava mudando nessa época. Nossos trabalhos eram feitos predominantemente baseados em casuísticas cirúrgicas, naquilo que a gente operava. E a escola estava investindo numa pesquisa
muito mais fina, e nós começamos a entrar nesse tipo de coisa, a buscar modelos que simulassem anomalias anorretais ou malformações anorretais, experimentais em animais, modelos que provocassem lesões nervosas também em animais, simulando o intestino nas anomalias tipo doença de Hirschsprung ou megacolo congênito, doenças que, se provocando isquemia e perfusão, houvesse lesão intestinal para justificar, por exemplo, uma enterocolite necrotizante do recém-nascido. E essa passou a ser a viga mestra dos trabalhos que nós produzimos a seguir. Em 98, eu apliquei e fui recebido como professor visitante no Children's Hospital em Boston, lá da Harvard, onde eu estava interessado em ver cirurgias de cloaca com o professor Hardy Hendry e ver um pouco do serviço, como funcionava e quais, porque se trabalhava muito com doenças inflamatórias intestinais. Fiquei 2 meses, voltei também como professor visitante no mesmo serviço em 2000, e em 2002 mais 2 meses no mesmo serviço, vendo aí a última vez, procurando ver itens de pesquisa, coisas que nós poderíamos trazer para a nossa escola e poderíamos fazer aqui e assim aumentar o nível de produção da disciplina, né? Em 2002 também nós começamos a trabalhar no laboratório do professor José Carlos Batista, que hoje é diretor clínico do Hospital São Paulo, e nesse laboratório nós começamos a desenvolver, criamos um outro laboratório chamado Laboratório de Investigação em Cirurgia Pediátrica, exatamente nessas áreas de cloacas, de doenças inflamatórias intestinais, de anomalias anorretais experimentais, de megacolo experimental e de isquemia e reperfusão, simulando modelos que dessem como se fosse enterocolite necrotizante em pequenos animais. Nunca foi parada o laboratório de manometria, pelo contrário, ele passou a ser não só de manometria, mas começou a ter manometria esofágica, manometria e inclusive urodinâmica, estudo urodinâmica, lá na Casa da Cirurgia Pediátrica. Lembrando, na época do professor Pinos, nós estávamos no 9º andar, tínhamos uma sala de uns 6 por 5 metros e um leito na enfermaria, quando começou a disciplina em 73. Esses leitos foram ampliados, chegamos a ter 10 leitos na cirurgia pediátrica naquela época. E quando nós recebemos aquele auxílio da FINEP, saímos do laboratório que tinha no porão do Hospital São Paulo para uma casa na Rua dos Otones, número 600. A disciplina, então, evoluiu muito nessa casa, porque além dos laboratórios, tinham os consultórios, sala de reunião, foi criada uma pós-graduação em cirurgia pediátrica, na qual nós ficamos coordenador, e que titulou cerca de 20 e poucos cirurgiões pediátricos lá na Rua dos Otones, né? Em 2008, eu voltei a fazer, então, um concurso para professor titular, tendo todas as indicações de todos os professores, e assumi o cargo em agosto de 2008. Nós procuramos, a disciplina já estava pequena na Rua dos Otones, então nós buscamos um espaço maior que foi nos dado pela diretoria do Hospital São Paulo, uma casa na Rua Coronel Lisboa 687.
nós conseguimos, então, melhorar muito o atendimento das crianças, ficou mais humanizado, havia uma sala de espera com televisão, para as crianças ficarem assistindo desenhos animados, uma brinquedoteca do lado também para eles brincarem, uma sala para trocar as crianças após as consultas, um anfiteatro de 25 lugares que é usado até hoje para as aulas e para curso, não só pela disciplina de cirurgia pediátrica, mas pela pediatria, e 6 consultórios. Isso aumentou muito o fluxo nosso e permitiu que a disciplina se desenvolvesse muito. Nós também estimulamos a formação de setores especializados. Já existia um setor de coloproctologia, de urologia e de oncologia. Nós criamos um setor de vídeo, um setor de transplante, enviamos o Dr. Alcides, conseguimos um estágio para ele nos Estados Unidos, em Pittsburgh, e ele fez transplante hepático em crianças lá e depois já aqui na escola já foram realizados mais de 200 transplantes hepáticos em crianças. Nessa época de dificuldades que nós vivemos agora, também nós temos representantes da nossa disciplina nos hospitais OS da SPDM. Então, no Hospital Pedreira, nós operamos agora o grupo do colo, tem uma atividade muito grande, também no Pirajussara, no Vila Maria, todos são convênios firmados para ensino e para assistência, e que os residentes e os alunos têm frequentado. O transplante hepático é feito aqui no Hospital São Paulo e, além de o professor Alcides Salzedas participar do transplante de adulto, ele participa dos transplantes pediátricos, onde já foram realizados cerca de 200 transplantes, como eu falei. Em 2014, houve um convite para eu me candidatar como chefe do departamento de cirurgia todo. O departamento de cirurgia hoje tem 10 disciplinas, antes eram 9, agora nós temos 10 disciplinas, e o trabalho aumentou muito. Eu ganhei a eleição, fui indicado, e desde 14 eu fiquei como coordenador, como chefe do departamento. O vice-chefe é o professor Newton de Barros, e nós, nesse período de 3 anos, de 2014 a 2017, fizemos o regimento do departamento de cirurgia, que permitiu uma organização maior e uma ordem maior na condução dos destinos do departamento, e nós fomos reeleitos agora em 2017 para mais um mandato até 2020 nessa posição. Nesse período, algumas coisas interessantes, pessoais, aconteceram. Em 2012, por exemplo, eu recebi um título de membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Para mim foi uma honra muito grande, é um colégio que nós respeitamos muito, e que tem muito contribuído para o desenvolvimento da cirurgia aqui no Brasil. Recebi também um título de membro da Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica, e em 2012 um título que muito eu fui eleito, submeti meu nome, fui eleito, disputei a vaga com outro acadêmico na Academia de Medicina de São Paulo, e ocupo a cadeira número 79. Então, foi uma honra muito grande para nós isso. Eu acho que isso é muito importante para a nossa disciplina. A nossa disciplina é uma disciplina pequena, a especialidade é uma especialidade com poucos membros,
E para a divulgação da especialidade, tem sido muito importante esses prêmios recebidos. A Escola Paulista, para mim, ela sempre representou uma extensão da minha casa. Eu e minha mulher vivemos aqui, quando ela na cirurgia plástica e eu na cirurgia pediátrica. Nossos filhos sabiam que vinham conosco, às vezes, no sábado e domingo, ficavam no pátio, na escola, aguardando no carro, nós passávamos visita, etc. Tanto que minha filha foi ser médica, fez cirurgia pediátrica e hoje ela é da disciplina de cirurgia pediátrica da Escola Paulista de Medicina, desde 2002, como membro técnico administrativo lá da concursado em 2002. Já fez seu doutorado, e isso, a família vive a instituição Hospital São Paulo, a Escola Paulista. Estamos aqui diariamente nesses últimos 51 anos, né? Eu tenho 70 de idade, passei grande parte da minha vida aqui, então é a nossa casa. Eu gosto de pintar. Eu pinto paisagens, é o meu hobby, desde os 13 anos de idade, a óleo. E é uma distração muito grande. Outro hobby que eu tenho é plantar uva, fazer vinho. Há 17 anos eu faço vinho em pequena quantidade, mínima quantidade, e estudo diferentes cepagens de uva e faço uma série de experimentações, porque quando você faz pesquisa, você começa a desenvolver isso também nas plantas, começa a cruzar diferentes variedades de uva. Mas isso são 2 hobbies que eu tenho, assim, esse último mais recente, há 17 anos, né? Olha, nós temos 70 anos. 70 anos, quando eu me lembro dos meus professores, que tinham 72, 75, era uma outra época. O pessoal já fisicamente tinha problemas e gostava do que fazia, mas não tinha o físico para continuar. Hoje nós temos uma série de coisas que mudaram. A revascularização, por exemplo, permitiu uma atividade maior, as medicações novas, os cuidados maiores, o exercício físico que a gente procura fazer, eles permitem que você tenha um grau de vitalidade melhor e que possa trabalhar um pouco mais. Então, enquanto você tiver a noção que eu estou trabalhando direito, a minha cabeça está funcionando bem, como cirurgião eu estou trabalhando bem, eu estou atendendo meus doentes, você, enquanto puder, vai trabalhar. E só se houver alguma mudança, alguma legal, alguma outra um outro caminho surja na frente, ou um problema de saúde mesmo que possa aparecer. Mas o bom senso nosso, eu acredito que é suficiente para falar, o meu ponto é aqui, eu vou até aqui eu paro, e eu não vejo muita dificuldade em fazer isso, enquanto você estiver contribuindo para a instituição. Eu acredito o seguinte, nós, quando entramos aqui, nós somos servidores públicos. Então, vamos continuar servindo da melhor maneira possível. Eu acho que a chance que nós tivemos de ficar numa escola, de produzir trabalhos científicos, de fazer pesquisa, de desenvolver novos dispositivos, de fazer o que eu contei aqui, a gente olha para trás e fala, eu gostei do que eu fiz, eu não faria nada diferente.
eu manteria exatamente o que eu fiz. E eu deixei meu tijolinho. Quando a gente tem essa noção, eu me considero um indivíduo assim abençoado até, porque recebi, tenho uma família excepcional, uma esposa excepcional, os filhos excepcionais, estou com 2 netinhos maravilhosos que eu curto muito e o desenvolvimento deles, então eu me sinto muito satisfeito. E olhando para essa instituição, muita gente fala, não cresceu muito. Não, nós crescemos muito, nós saímos de uma época difícil, nos anos 70, quando nós, 60, 70, quando nós entramos aqui, e o hospital cresceu, desenvolveu, a pós-graduação aqui teve um efeito maravilhoso sobre a formação da maior parte, por exemplo, na área cirúrgica, a maior parte dos pós-graduandos no Brasil, eu tenho a impressão que deve sua formação à Escola Paulista de Medicina e ao seu programa de pós-graduação. Ultimamente, eu estou escrevendo agora um livro, eu, Dr. Fábio Peterlini e a doutora Elaine Cristina Martins, nós estamos fazendo um livro de cirurgia do colo e ânus da criança. São 51 capítulos que nós pretendemos entregar no final do ano. Não sei se vai ser possível, mas estamos assim trabalhando muito para tentar fazer isso. Então, a atividade é permanente e eu pretendo continuar trabalhando.